Olá, bom dia. Vamos começar a edição de hoje com uma reflexão? Olha, as decepções fazem parte da vida de todos nós. Acontecem em família, com os amigos, os colegas de trabalho, nos relacionamentos. Ocorrem também quando alimentamos expectativas em relação a nós mesmos e elas não se materializam. A frustração é o tema de hoje de mais um episódio do quadro Prosa Psi. Falamos sobre frustração. Será que dá para viver sem nenhum descontentamento? Certamente não. A gente não está livre deles aí no nosso cotidiano, até porque as coisas nem todas dependem da nossa vontade, funcionam da maneira com que a gente gostaria. Vamos pensar então especificamente na frustração que aposta para as crianças, na educação dos nossos filhos, dos nossos pequenos. Bom, nós sabemos que nós não nascemos com essas referências de lei, de norma, de disciplina prontas. Isso não vem no nosso DNA. Então é muito importante, e o trabalho da educação faz isso, introduzir a criança nas normas da cultura, naquilo que é valorizado numa determinada sociedade. E isso passa necessariamente pela frustração. Não tem como educar uma criança sem conter os impulsos. Isso é necessário para que ela então vá se adequando à sociedade e possa viver posteriormente na escola, no trabalho, nas relações sociais de uma maneira minimamente ajustada. Um Lacan, que eu já citei aqui, um psicanalista francês, ele vai dizer que uma das funções da família, dentre várias, é exatamente reprimir os desejos, reprimir os impulsos, porque isso vai criando no nosso funcionamento psíquico essa referência de norma, de limite na relação com o outro. E isto é fundamental, repito, para que a gente possa viver harmoniosamente na medida em que isto é possível e necessário. Mas como eu falei, ser frustrado não é uma coisa fácil. Nós lidamos hoje, inclusive, com uma geração de crianças e adolescentes cujos pais, muito frequentemente, acham que a melhor forma de educar é não frustrando. Acontece que essas crianças crescem sem essas referências que, como eu dizia, são fundamentais para a vida em sociedade e têm uma enorme dificuldade posteriormente de se inserir comunitariamente de uma maneira a considerar o outro, as vontades do outro, o desejo do outro e de fazer concessões em relação aos próprios desejos e aos próprios impulsos. Portanto, por pior que seja, frustração é algo necessário desde cedo na nossa vida e posteriormente, na medida em que a própria vida não nos preserva destas inúmeras situações de aborrecimento. Grande abraço para vocês e até a próxima. Bela reflexão, né? Olha, hoje em dia, os fones de ouvido são quase tão essenciais como os celulares. Eles são capazes de nos transportar para um lugar de calma e paz, mesmo que isso signifique ouvir um rock pesado ou uma música mais agitada. Mas, apesar de liberar endorfina, o hormônio do prazer, o som alto pode trazer problemas para a audição. Confira no Saúde em Foco de hoje. Os primeiros registros do uso de aparelhos no ouvido para escutar direito são médicos, que existem desde 1850. O primeiro fone de ouvido com nome bem definido e que ganhou o mercado foi um alemão, criado em 1937. Atualmente, eles podem ser grandes, coloridos, pequenos e discretos, e claro, com algumas tecnologias. Além disso, os preços podem variar. Fones de Bluetooth e tenho fones normais com um cabinho de conectar no celular. Eu tenho um fone de R$10, de R$8, de 74, 28, tem de todos os preços. Os que mais saem são os baratinhos que o pessoal procura. A Mônica é estudante. Ela utiliza o fone para ir para a escola e também quando está organizando algumas coisas. Eu escuto pela manhã, quando eu estou organizando as minhas coisas e no tempo que eu vou para a escola.
Agora não é o horário que eu costumo ir para a escola, eu tô indo para os ensaios contraturno. Mas sempre que eu tô fazendo alguma coisa e que eu tô sozinha, eu tô escutando música. E sempre no fone de ouvido? Sempre no fone de ouvido. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1 bilhão de pessoas sofrem com algum problema auditivo. O som alto pode trazer inúmeros prejuízos para a audição. Os fones de ouvido, eles têm uma intensidade que pode ser controlada pelo próprio usuário e, na verdade, quando eles não têm o selo do Inmetro, eles têm uma intensidade de até 110 decibéis, que na verdade seria muito lesivo à cóclea, que é a parte interna do nosso ouvido. A gente poderia ter como prenúncio de uma perda auditiva um zumbido, que é um sinal de que a cóclea está tendo um excesso de som. Esse excesso de som vai causar a morte das células ciliadas, que são a parte interna. Isso é irreversível, não tem cura, e isso causa a perda de audição. Eu acho que a ideia mais interessante, use na metade do volume. Você nunca vai lesar seu ouvido se você usar 50% da capacidade do seu fone. O volume da música no fone também pode ser prejudicial, e a Mônica sabe bem disso. Eu costumo deixar no médio porque se alguém falar comigo eu posso escutar, e também porque minha mãe me dá muita bronca que fala que estraga a audição. O recomendado, segundo Elismar Bicalho, é utilizar o fone por apenas 4 horas por dia. Eu acredito que se a gente se basear em trabalhadores que trabalham com ruído, a exposição deveria ser de no máximo 4 horas diárias, isso sendo dividido, se possível, em 1 hora de cada vez, para que a gente não estressasse mesmo. A gente tem um estresse da célula auditiva com o uso excessivo por mais de 4 horas. E vamos agora para a previsão do tempo. Quem tem mais informações para a gente é a Caroline Santos. Bom dia, Carol! Bom dia, Lília. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Olha só, nesta sexta-feira, o leste de São Paulo, Rio de Janeiro, centro-norte e leste de Minas Gerais ficam com muitas nuvens e pode chover com fraca a moderada intensidade. O tempo fechado com o risco de chuva forte no Espírito Santo. Faz sol e ocorrem algumas pancadas de chuva nas demais áreas da região. Em Paracatu, o sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima é de 17 graus e a máxima é de 24 graus, Lilian. Carol, só uma pergunta, e como está a relação clima e safra? A notícia inicial é de que o clima no início da safra contribuiu para o avanço do plantio. Isso se confirma? Sim, Lília, de acordo com o 8º levantamento da safra de grãos, safra 2018 e 2019, divulgado pela Conab, a área plantada está estimada em mais de 62 mil hectares. A expectativa é um aumento de quase 2% em relação à temporada passada. Isso influenciado pelo incremento nas áreas de milho, algodão e soja. O clima no início da safra contribuiu decisivamente para o avanço do plantio, sobretudo para a soja, criando uma expectativa positiva na janela favorável às semeaduras das culturas de segunda safra. Nessa temporada, a semeadura da segunda safra praticamente encerrada, as lavouras seguem com bom ritmo nos principais estados produtores, auxiliado pelas boas condições do clima. Boa notícia, né, Lília? Na segunda-feira eu volto com mais informações. Um excelente final de semana a todos e tchau, tchau. Ok, Carol, obrigada. Excelente fim de semana para você também. Terminou na quarta-feira o 36º Congresso Mineiro de Municípios. O futuro da mineração em Minas Gerais foi um dos temas discutidos. O secretário de Meio Ambiente fez o alerta no painel sobre mineração, com a presença do Ministério Público, de deputados e prefeitos. Germano Viana disse que 12 das 49 barragens listadas nos planos de descomissionamento estão com cronogramas prontos e entregues ao governo. Os relatórios de ações feitos pelas mineradoras são fundamentais para os planos de encerramento das estruturas, com forte impacto social e de logística, como evacuação de comunidades e bloqueio de estradas. Existe assim todo um aglomerado de potenciais impactos sociais que estão presentes. Então é necessário que a gente receba esses planejamentos para que a gente veja não numa visão singular de cada um, mas que vejamos dentro de uma visão coletiva. O presidente da CPI da barragem de Brumadinho disse que a Assembleia irá cobrar das mineradoras os cronogramas no prazo.
A Vale já entregou todos os relatórios previstos. Vamos sugerir ao presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Noraldino Júnior, que inclusive está participando conosco desse debate, para que ele vá atrás, entre em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, busque saber quais as empresas e quais as barragens ainda não apresentaram essas declarações e que ajude a pressioná-las no bom sentido para que cumpram prazo. Porque isso é fundamental para trazermos um mínimo de tranquilidade às pessoas que estão morando próximo a essas barragens em todo o nosso estado de Minas Gerais. No evento, o prefeito de Brumadinho também fez um apelo ao governador Romeu Zema para que ele salde a dívida de 25 milhões de reais com o município. Os recursos são referentes a impostos como ISS e Fundo de Educação Básica. E a gente vai passar a não ter condições mais de funcionar a cidade de direito. Porque eu já contraí dívida acreditando que ele iria me pagar.